Nunca antes havíamos testemunhado a presença de tantas pessoas pretas e pardas no serviço público federal. Mesmo sendo 56% da população brasileira, a subrepresentação no Executivo Federal é histórica. No ano passado, menos de 15% dos cargos de tomada de decisão eram ocupados por pessoas negras. Mas bons ventos estão soprando, colocando em locais estratégicos negros, indígenas, transexuais. Uma diversidade que representa melhor o que é o nosso país. O povo preto tem muita urgência, assim, não é à toa que tem tanta expectativa dentro do nosso ministério, em cima do nosso ministério e do trabalho que vai ser feito. Mas há algo que eu acho que é fundamental, né? É restabelecer o diálogo com a sociedade e com a área cultural. O Ministério ele tem agora um desafio de um olhar amplo para todas as populações vulnerabilizadas do país. Porque se eu estou num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, eu posso estar falando de mim, de um amigo, de um irmão, de um filho, futuro filho. Então, a luta contra o genocídio da população negra é a minha vida. Por mais que a gente vê o avanço do desmatamento na Amazônia, principalmente, elevou as terras indígenas, elas continuam com a mais baixa taxa de desmatamento. Está muito claro aqui para nós, a gente vai trabalhar para fortalecer a equidade no sistema educacional. Chegar ao desmatamento zero, né? Fazer a desintrusão das terras indígenas e que o Brasil volte ao lugar que ele ocupou, né, no passado, atualizando a agenda ambiental que foi perdida. E para a gente falar sobre diversidade no governo federal, nós temos o prazer de receber a médica e diretora da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, e a procuradora e assessora do Ministério da Fazenda, Fernanda Santiago. Boa noite, Jurema. Boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Eu quero começar, já aproveitar vocês aqui, para falar um pouco dessa esperança que enche o meu coração em falar de diversidade no governo. Eu quero saber, Jurema, por que é tão importante que a gente tenha esse aspecto presente no governo federal? Eu acho que eu posso aqui citar a fala do ministro Silvio Almeida, na posse dele, né, do ministro dos Direitos Humanos. Ele disse, porque a gente existe e a gente é importante. A gente é 56% da população, a população negra, e se você pensar, some-se a isso, os povos indígenas, some-se a isso as mulheres, a população LGBTQIA+, os grupos, as populações tradicionais rurais, a gente é a maioria. É importante lembrar que a gente existe e a gente é importante. Fernanda, e esses bons ventos trazem uma esperança para a população brasileira? Com certeza. Eu percebo que hoje essa preocupação em se garantir diversidade, ela é uma preocupação que ela não surge de uma forma imatura. Ela surge justamente preocupado que isso vai ser um reflexo nas políticas públicas. E tem que ser, né? A questão da representatividade, ela tem que ser para além do identitarismo, da representação presencial do negro. Ela tem que extravasar, né? Tem que extravasar das minorias e alcançar as políticas públicas. Esse que é o objetivo. E um dos ministérios de maior expectativa para a gente aqui do Estação Livre é o da Igualdade Racial, que está sob o comando da ministra Aniele Franco. Salve, Aniele Franco. Antes, essa pasta era apenas uma secretaria ali dentro do Ministério dos Direitos Humanos e agora ela tem autonomia para criar novas políticas em nível nacional. Um projeto de país onde uma mulher negra possa acessar e permanecer em diferentes espaços de tomada de decisão, sem ter a sua vida ceifada com 5 tiros na cabeça. A gente assume um ministério hoje, né, que estava ainda com status de secretaria. Então, quando a gente sai da CEPIR, né, e vem para o ministério, a gente pega um ministério com um orçamento de secretaria. Então, isso é algo que a gente tem aí um primeiro desafio.
O Ministério vai ser muito interministerial, vai ser muito transversal. Então, a gente está pensando todas as nossas prioridades que nós temos ali pautadas em 5 tópicos mais importantes, né, que passa da saúde da população negra, passa pela educação, passa por termos comida no prato em relação ao combate à fome que está aí assolando o nosso povo, passa pelo enfrentamento do genocídio da população negra também, né? Então, a gente quer, dentro da área da educação, a garantia desse acesso e fortalecimento da lei de cotas. Quando a gente vem para a área da saúde, a prioridade é a saúde da população negra, que perpassa por vários pontos, desde a violência obstétrica até chegarmos, por exemplo, à saúde da população negra, à saúde mental. Quando a gente chega para falar sobre tudo isso, nada vai ser possível se a gente estiver com as pessoas passando fome como estão. Então, a gente já vai estar tentando pautar, né, uma próxima reunião com o ministro Wellington para falar sobre essas entregas do Bolsa Família, Cade Único, tudo que vai rolando em relação a isso, porque com fome não tem como ninguém trabalhar. Um outro ponto é o enfrentamento ao genocídio da população preta, desde a DPF das favelas, desde o combate e essa discussão sobre reconhecimento facial, desde esse combate também à fala de quando acontecer um genocídio, por onde que nós vamos encaminhar, quem que a gente vai recorrer, como é que a gente vai agir em relação a isso, a pensar num GT que possa pautar e trazer essas pautas para dentro das nossas relações interministeriais. Toda vez que alguém falar uma coisa, vocês têm que responder que é a maior lei de reparação, de políticas de ações afirmativas que esse país já teve. A gente também quer incidir em outros lugares. Então, essa semana nós entregamos uma lista com nomes específicos para o presidente da Embratur, porque hoje a gente tem 1,3% de presença de mulheres negras no serviço público. Esse impacto é ter representatividade, mas para além disso, é provar que nós temos condições de estarmos em qualquer área. Mas não basta só trazer essas mulheres para cá, a gente tem que ser capaz de mantê-las. E é importante dar condições, né, dignas para que essas mulheres se mantenham aqui. Eu me emociono um pouco de falar dessa trajetória, porque eu sempre imagino que poderia ser a minha irmã aqui. Eu sempre imagino que ela poderia ter ido muito mais longe em vários aspectos, em cargos e tudo. Eu acho que tem a política com afeto, que é o que a gente tem tentado fazer aqui, sabe? Não perder a nossa essência, em hipótese alguma, não esquecer de onde viemos, para entendermos onde estamos, para saber onde a gente quer chegar. O povo preto tem muita urgência, assim, não é à toa que tem tanta expectativa dentro do nosso ministério, em cima do nosso ministério e do trabalho que vai ser feito, assim. Não é só sobre a gente pautar educação, saúde, economia, não, é sobre garantias básicas de estarmos vivos, de ter moradia, sabe? Se a gente não conseguir mudar o mundo todo, Kelly, que a gente consiga pelo menos estabelecer o mínimo de diálogo com essas pessoas que podem mudar e o que pudermos fazer para que tenha esse bem viver, que é tão pautado há tantos anos atrás, o movimento de mulheres negras já falava isso naquela carta, é que a gente está aqui e a gente não vai voltar. Jurema, o que muda agora na nossa capacidade de pensar e formular políticas públicas de igualdade racial, dito que a gente deixa de ser uma secretaria e passa a ser um ministério? Olha, Cris, eu particularmente acho que o que vai mudar são os usos que a gente faz desse mecanismo, né? Porque a CEPIR começou sendo secretaria, mas não tão rebaixada quanto foi no governo Bolsonaro. Era uma secretaria associada à presidência da República. Depois ela virou ministério. Depois ela foi desfeita e foi para dentro do ministério múltiplo, né, com direitos humanos, no governo Dilma. Depois no governo Bolsonaro, né, que abertamente se demonstrou racista, foi bastante rebaixada sem qualquer capacidade de ação. E agora volta sendo o ministério. Eu acho que o que muda, ou pelo menos o que precisa mudar, é que, na verdade, a presidência da República precisa entender como o seu braço direito a CEPIR. Porque, na verdade, você vê, a ministra Aniele fala, vai no Ministério da Educação, vai no Ministério, vai em todo quanto é ministério. Ela vai
né? Que ela não tenha que ficar atravessando a esplanada todo dia. Isso é função, a coordenação da esplanada é do presidente da República. A CEPIR, Ministério ou Secretaria, ela precisa ser aquele braço direito da presidência da República para que o presidente possa cumprir a sua obrigação de produzir igualdade racial no Brasil. Fernanda, assim como a Jurema acabou de nos demonstrar, tem uma interconexão entre os ministérios. Isso não é só com o Ministério da Igualdade Racial, mas é com todos. Mas talvez isso represente um entrave para que a ministra Aniele Franco possa colocar em ação as suas ideias e atender às necessidades da população? Olha, Cris, eu vejo de uma forma diferente. Eu vejo primeiro que o Ministério da Igualdade Racial, ele naturalmente é um ministério transversal. Porque a questão de raça, ela é tão relevante para o Brasil que ela permeia todas as pastas. Todas as pastas podem e devem ter uma atuação que se relacionem com raça. Porque quando a gente fala de racismo estrutural, a gente quer dizer o quê? Que no Brasil, todas as pequenas instituições, todos os setores são influenciados pelo fator raça para que possa determinar quem vai estar na posição mais subalterna. E dessa forma, quando a gente pensa em um ministério que possa passear, e obviamente esse passeio não tem que ser um passeio físico, mas sim um passeio de que as suas ideias sejam aceitas, de que você seja ouvido, é necessário, é imprescindível. Inclusive, é importante que a gente pense o seguinte, que cada ministério também tem que pensar dentro do ministério na sua representatividade. Nós temos hoje uma posição de uma assessoria de participação social e diversidade. Cada ministério é obrigado a ter uma posição dessa. E dessa forma, a gente tem que garantir que cada política pense em raça, que cada pasta pense em raça. Então, eu acho que é natural da ministra Aniele que ela vá, sim, se preocupar com muita coisa, mas o essencial é que a gente possa permitir que ela também desempenhe as outras funções de coordenar a política de cotas, de fiscalizar, de pensar o que a gente pode avançar, porque as políticas de cotas são muito boas, mas não podem ser limitadas a isso. A gente precisa aperfeiçoar o nosso sistema. Então, é bastante interessante que a gente pense das duas formas. Tanto que ela vai trabalhar aprimorando esse sistema de ações afirmativas, como que ela também vai influenciar os outros ministérios. E o Ministério da Cultura voltou, comandado agora pela ministra Margarete Menezes. O MINC conta com 10 fundações e secretarias. Uma delas é a de Cidadania e Diversidade Cultural, que está a cargo de Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Cultural Palmares. Os principais desafios para que a gente possa refundar, reconstruir o Ministério da Cultura são muitos, mas há algo que eu acho que é fundamental, né? É restabelecer o diálogo com a sociedade e com a área cultural. A secretaria na qual eu estou trabalhando, ela tem como responsabilidade a cidadania e a diversidade cultural. Cidadania, traduzindo, na verdade, essa capacidade que o Ministério da Cultura estabeleceu no passado de dialogar com a cultura mais popular, a cultura mais do dia a dia, que estava expressa nos chamados pontos de cultura. É necessário que a gente tenha uma política pública discutida e participativa, ou seja, os grupos culturais, os artistas, os produtores, os fazedores e fazedoras de cultura precisam participar ativamente desse processo. O que é que nós pretendemos fazer nesse sentido? Uma Conferência Nacional de Cultura, para que a gente possa ouvir de todos os recantos do nosso país o que é que a população verdadeiramente deseja como política pública nesse novo momento. Tem um outro passo também, que é fazer com que a diversidade cultural, para além do discurso retórico, ela seja efetivamente respeitada. O que é que significa isso? Significa a gente respeitar as manifestações culturais de toda e qualquer origem e proporcionar, por meio de políticas públicas, por meio de orçamento, por meio de editais, que essas manifestações culturais
possam ter acesso democrático aos recursos públicos. Se a cultura do Brasil é uma das mais influentes do mundo, é a 7ª cultura mais influente do mundo, isso se deve ao seu povo, aos seus artistas, ao setor cultural. Precisamos voltar a ser respeitados e colocar o Ministério na afirmação dessa grandeza. A cultura é um gênero de primeiríssima necessidade. Sem ela, a gente não alcança o patamar civilizatório que a humanidade precisa. E é daí que eu sempre costumo dizer que, neste momento, a gente tem que tocar a zabumba porque a terra é nossa. E vamos tocar a zabumba e mostrar toda a rica cultura do nosso país. A gente volta daqui a pouco para conhecer os projetos do Ministério da Justiça. Não sai daí. Estação Livre de volta, falando sobre diversidade no governo e políticas públicas. E recebendo aqui Jurema Werneck e Fernanda Santiago. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania foi recriado na nova gestão federal. O ministro Silvio Almeida, advogado, jurista e filósofo, já retomou o debate racial, as políticas em favor da diversidade e a atenção às populações mais vulneráveis. Quem conta sobre as prioridades do Ministério é a secretária executiva da pasta, Rita Cristina de Oliveira. O grande desafio é mapear todas essas necessidades que ficaram sufocadas, apagadas nesse período de gestão anterior e fazer um planejamento bastante detalhado, profícuo no sentido de atingir as necessidades da população. Enfim, são muitos grupos vulneráveis, né? População em situação de rua, migrantes, as pessoas que são vítimas de violência, né? Violência especialmente no âmbito das forças de segurança pública, as pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos, enfim, pessoas LGBTQIA+, existe uma gama de grupos vulneráveis que são atendidos pelas políticas do Ministério, que nós precisamos conversar e dialogar com todos os atores da sociedade civil, para que a gente possa promover políticas eficazes de atendimento a essas pessoas. Estamos aí também diante de observar algumas omissões que foram praticadas, né, recentemente, em relação aos povos Yanomami. O Ministério ele tem agora um desafio de um olhar amplo para todas as populações vulnerabilizadas do país. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosos para nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas para nós. Essa legislação, ela vem ao encontro dessa expectativa, não só para tipificar mais rigorosamente esse tipo de conduta, mas também para dar uma margem de segurança jurídica às vítimas, no sentido de estabelecer regras de interpretação para os juízes, né, para os magistrados. O racismo dificilmente vem de uma forma muito escancarada, muito segregacionista. Ele vem disfarçado de comentários de um tratamento hostil em determinados estabelecimentos, tratamentos discriminatórios, que muitas vezes são camuflados em diversos comportamentos. E isso fez com que, durante muito tempo, a gente tivesse muita impunidade. E essa legislação vem justamente trazer uma resposta a esse tipo de situação para que, de fato, tenha um tratamento mais rigoroso, como devem ter. Existe no Brasil um grande desconhecimento do que realmente seriam as políticas de direitos humanos. Jurema, será que a gente pode aproveitar essa oportunidade e explicar rapidamente sobre esse trabalho, e principalmente o trabalho do Ministério? Olha,
primeiro, vou falar o que é direito humano, né? Direito humano é isso, né? De você ter patamares adequados de dignidade para viver no mundo. Significa que o que está no mundo precisa ser partilhado com você também. Você tem que ser visto como parte do grupamento humano e aproveitar tudo de riqueza que a humanidade produz entre si. Eu não estou falando em riqueza, dinheiro, ouro, né, como a gente está vendo, produzindo o genocídio no mundo. Estou falando da riqueza dos elementos cotidianos de produzir uma vida boa, né? As políticas de direitos humanos são os mecanismos. Como é que a gente faz para garantir que nós tenhamos casa, saúde, trabalho adequado, que a gente viva a nossa cultura sem perseguição, sem desvalorização, que a gente tenha educação. O que é aquilo que é necessário para uma vida boa? Está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que se aplica a qualquer humano sobre a face da Terra. Então, o desafio das políticas de direitos humanos é produzir os mecanismos, né, como a representante do Ministério falava, para que todas as ações que os governos e os outros setores do Estado, né, o judiciário, o legislativo, possam se mover, né, para garantir isso. Aquilo que é nosso de direito, porque somos integrantes da humanidade, para viver a vida boa. E de todos os cidadãos, né? É para todo mundo. Todo mundo. Fernanda, recentemente o ministro Silvio Almeida discursou, né, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, e ele reforçou a importância de todo esse cidadão brasileiro, seja ele indígena, negro, mulher, seja uma pessoa do grupo LGBTQIAP+, para o país. Qual que é a importância desse discurso, dessa declaração aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo, é como se o Brasil voltasse a valorizar cada um dos seus cidadãos. E isso é importante porque a gente teve um governo passado que inicia o seu trabalho dizendo o seguinte: olha, agora a minoria, vai ter que se curvar aos interesses das maiorias, como se fosse possível diferenciar seres humanos quando se refere ao atendimento de direitos. E é exatamente esse o ponto do professor Silvio Almeida, do ministro, e também que a Judema traz. O que são direitos humanos? O que é preciso ser compreendido? Que a pessoa, somente por existir, somente por nascer, ela tem direito à dignidade e respeito. Isso é intrínseco ao ser humano. E isso não é tão óbvio. Parece que é óbvio quando a gente verbaliza, mas quando a gente vai para o mundo dos fatos, naturalmente a gente consegue reconhecer hierarquia entre pessoas, hierarquia de direitos. E isso não pode existir. Quando a gente caminha para uma sociedade em que a gente pensa em desenvolvimento, em crescimento sustentável, a gente pensa que todos os indivíduos têm que participar dessa sociedade. É por isso que o governo atual fala em é preciso incluir o pobre no orçamento, é preciso incluir todo mundo no orçamento. A gente não pode ter políticas públicas direcionadas somente para atender parte da população brasileira. Vamos agora de Ministério da Justiça, porque ele tem como objetivo central a garantia dos direitos políticos, da segurança pública e do devido cumprimento da Constituição. A advogada Tamires Sampaio assumiu o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania e tem como um dos objetivos lutar contra o genocídio da juventude negra. Eu sou uma jovem negra de periferia, filha de mãe guerreira, assim como milhares de brasileiras, que teve a vida transformada pelas políticas públicas, né? Graças ao ProUni, hoje eu sou advogada, tenho mestrado em Direito. E atualmente eu estou, acho que, nos maiores desafios da minha vida, que é coordenando um programa chamado PRONASCE, que é Programa de Segurança Pública com Cidadania, que é uma discussão, um debate de política pública de segurança que entende que a segurança ela precisa ser vista numa perspectiva transversal. A gente constrói segurança garantindo moradia, alimento, trabalho, cultura, educação, lazer, tudo isso está relacionado à segurança também. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério que está relacionado a formulações de políticas públicas nacionais que envolvam
a segurança, né, da população e perspectivas de luta de justiça. A gente no Ministério hoje tem uma estrutura com 6 secretarias nacionais, uma de acesso à justiça para construir políticas para garantir que a população brasileira tenha acesso aos seus direitos. A gente tem a Secretaria Nacional de Segurança Pública, que é uma secretaria que está diretamente relacionada com o trabalho que eu tenho do Pronas. Tem a Senapen, né, o antigo DEPEN, que agora é a Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, para pensar as políticas para os presos e para os egressos e policiais penais, para que a gente de fato construa uma lógica de um sistema penal que de fato seja ressocializador, né? Que tenha um caminho para as pessoas que estão nesse espaço, inclusive trabalhando com os egressos, para quem já saiu. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. A nossa vida é uma vida de luta. Porque se eu estou num país que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, eu posso estar falando de mim, de um amigo, de um irmão, de um filho, futuro filho. Então, a luta contra o genocídio da população negra é a minha vida. Eu acho que a gente não muda essa política de segurança que tem hoje como base a morte, a violência, a naturalização da violência da população negra, se a gente não muda para essa chavinha de entender que segurança se constrói a partir de uma lógica transversal, a partir da garantia de direitos, se a gente não está vivo, a gente não tem acesso a nenhuma outra política pública. Porque o Pronas seria exatamente isso. É como a gente consegue fortalecer e estimular políticas na ponta, nos territórios que têm o índice de violência maior, em que o índice de violência doméstica está grande, em que o índice dos homicídios contra a juventude negra está grande, como a gente consegue trabalhar nesses territórios para impedir que isso aconteça. Um exemplo do que a gente está tentando dialogar. Hoje a gente tem o uso das body cams, né, as câmeras nos uniformes policiais. Aqui em São Paulo, a gente viu quão fez diferença a utilização dessas câmeras em relação à letalidade, né? Teve uma diminuição da letalidade de mais de 50% em um ano de uso. Imagina o resultado que isso dará, a gente garantindo que os agentes de segurança do Brasil como um todo, não só aqui de São Paulo, tenham o uso das câmeras nos uniformes. Olha, a gente está vivendo um momento de crise, né, institucional. E aí eu acho que isso mostra o quanto que a gente está num processo linear em relação à nossa democracia. Né? A gente tem hoje um grupo de pessoas que vivem em um mundo paralelo. E aí o fortalecimento e garantir essa credibilidade das instituições, da justiça, né, e dos poderes, os 3 poderes, eu acho que é fundamental. O ministro Flávio Dino e a equipe do Ministério da Justiça têm, assim, de forma certeira, o combate ao racismo no Brasil, a construção de uma democracia antirracista, de um país antirracista, é central, é fundamental. Mas porque em um país de mais de 50% da população negra, o combate ao racismo, ele deve ser um foco de todas as políticas e, em especial, da justiça e da segurança pública para garantir a nossa vida. Fernanda, na reportagem anterior, a ministra Aniele Franco falou da questão do genocídio da população jovem negra e agora a Tamires. Queria que você destacasse que ações você acredita que são imprescindíveis para que a gente consiga reduzir e de forma urgente esses números. Quando a gente pensa, né, a gente falou da questão da transversalidade, da questão da raça entre os ministérios, realmente a Tamires tem razão. Parece que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, num país em que 56% da população é negra e que 3 entre 4 pessoas que são assassinadas são negras, ou seja, esse número ele passa entre 75% e 80%, talvez seja até mais do que 3 em 4. Esse é o ponto de partida, né? E o que é o ponto de partida? É a gente agora poder olhar para o Ministério da Justiça e ver que essa é a premissa do Ministério da Justiça. É um Ministério da Justiça que reconhece a existência de um racismo estrutural. Daí a gente pode pensar que esse ministério é capaz de construir suas políticas. E para onde tem que ser direcionadas essas políticas? Olha, eu não sou do Ministério da Justiça, mas dentro do meu estudo, dentro dessa questão da discriminação racial, eu diria que, primeiro, para a questão do genocídio negro, a gente precisa investir em mais políticas direcionadas a evitar isso.
E aí a gente tem a câmera, que já se mostrou como uma política eficiente, provavelmente a capacitação policial, a seleção, o trabalho nessa seleção, a capacitação, quem é o perfil do agente de segurança pública que a gente quer no governo, né? E aí eu acho que esse trabalho vai ser muito relevante, um trabalho de conscientização. E existem também outras questões, como, por exemplo, a questão do reconhecimento fotográfico. Existem algumas pesquisas no Brasil demonstrando que aquele reconhecimento realizado nas delegacias de polícia tem um procedimento que não é um procedimento crível. E de que forma que a gente chega a essa conclusão? Quando a gente olha para o resultado, a gente vê que a maioria das pessoas reconhecidas são negras. São negras, né? E muitas vezes isso demora anos e anos para se comprovar. Então, quer dizer, uma outra coisa que é necessária, urgente, é a gente revisar o nosso Código de Processo Penal, revisar os nossos procedimentos nas delegacias e ver o que é que a gente está fazendo de errado para chegar a um resultado discriminatório. A chegar num resultado em que a justiça acaba sendo tão seletiva, né? Exatamente. Jurema, estamos há 5 anos querendo descobrir quem foi que mandou matar Marielle Franco. E, recentemente, o Ministério da Justiça pediu uma abertura do caso para a Polícia Federal. Você acredita que agora existe a possibilidade de nós chegarmos nessa resposta? Olha, eu acho que não é uma questão de acreditar. Nós não temos outra alternativa senão esperar que, com urgência, isso seja resolvido. Não apenas por Marielle e Anderson, não apenas pela família de Marielle e Anderson e de Fernanda, né, que é a sobrevivente dessa violência, né? Não apenas por elas, mas pelo Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais mata gente que luta, né? Gente que busca melhorar o país, né? É o 3º país do mundo que mais mata, né? Então a gente precisa, né? Eu entendo que a participação do governo federal nesse processo visa somar forças, porque o Estado do Rio de Janeiro já se mostrou incompetente, porque 5 anos em busca de justiça é não fazer justiça, né? Então, o Estado do Rio de Janeiro se mostrou incompetente, eu estou dizendo, o governo do Estado, as polícias do Estado, mas também o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se mostrou incompetente. E, de certa forma, o Brasil se mostrou incompetente. Então, é preciso, com urgência, que todos os esforços sejam colocados em práticas. E eu aproveito para citar aqui a experiência de outros países. Uma importante ativista chamada Berta Cáceres foi assassinada em Honduras. O que fez a diferença, diante do mesmo cenário que a gente tem aqui, foi a constituição de uma comissão externa independente ao país, que vem do país também cooperar com isso. É preciso que o governo federal também considere essa possibilidade. Eu queria aproveitar a crise, e Fernando, para voltar ao ponto do genocídio da juventude negra. Porque eu quero chamar a atenção, o genocídio é uma situação gravíssima que acontece entre nós. E se a gente tem ministros, secretárias falando em genocídio, a resposta tem que ser maior do que está se pensando em dar. Eu vou dar o exemplo do genocídio Yanomami que está acontecendo agora também. Quando o presidente da República percebeu o genocídio Yanomami em curso, ele não apenas se moveu até lá, como chamou toda a inteligência do país para agir, todos os recursos do governo federal para agir e a comunidade internacional para agir. O genocídio negro acontece há mais tempo e é preciso colocar em prática os mesmos esforços. Porque a gente não pode falar genocídio negro, usar o termo genocídio e achar que é uma política ou outra que vai resolver. Não. É gravíssimo, é gravíssimo. Tem estados do Brasil que 100% das pessoas que a polícia mata são pessoas negras. São pessoas negras, mais de 70 jovens negros assassinados todos os dias no Brasil. A gente vai continuar falando sobre esses assuntos que andaram um pouco adormecidos, mas que precisam ser enfrentados nesse e em qualquer outro governo. Só que depois do intervalo. Em 55 anos de história, pela primeira vez, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, está sendo presidida por uma mulher indígena. A advogada e ex-deputada Joênia Uapixana assumiu o comando do órgão com a missão de garantir os direitos das diferentes etnias do país. Antes, subordinada ao Ministério da Justiça, agora a FUNAI está sob as ordens do Ministério dos Povos Indígenas.
Ministério dos Povos Indígenas foi bastante discutido no grupo de trabalho da Comissão de Transição do Governo, que tem o objetivo justamente não de concorrer com a atividade da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, mas sim fortalecer o papel, os objetivos da FUNAI, buscar uma articulação entre os ministérios, tentar fortalecer políticas. Vai ter muitos desafios durante os próximos meses, principalmente organizar a casa. Segundo, fazer planos para atender às urgências extremamente que têm sido identificadas como alertas críticas, no sentido de buscar fazer com que, por exemplo, a gente tenha um orçamento que possa apoiar as atividades da própria FUNAI locais e também a questões de demarcação de terras indígenas, e isso é extremamente necessário para evitar conflitos, para reverter conflitos, extremamente necessário que a FUNAI se debruce para os planos, que vai estar encarando aí com os outros ministérios, a retirada de garimpeiros ilegais de dentro das terras indígenas, como alguns estados que a gente já sabe, que tem conhecimento, que está levando à morte de indígenas, como a área Yanomami, como lá no Pará, em Rondônia, Eu acredito que é possível avançar em alternativa para reverter esse aumento do desmatamento, de queimadas, se tiver uma política rápida, concreta, com planos bem traçados e planos que que vão envolver diferentes ministérios, Por mais que a gente vê o avanço do desmatamento na Amazônia, principalmente, elevou, as terras indígenas, elas continuam com a mais baixa taxa de desmatamento. Por quê? Porque tinha os povos indígenas para proteger. Então, questões estratégicas é fortalecer os povos indígenas justamente para evitar os desmatamentos. Talvez pegar o exemplo dos povos indígenas e levar para outras áreas que estão aí sendo ameaçadas, Lógico que não vai ser de um dia para outro, que tudo vai mudar. Precisa de apoio de todos os ministérios, dos povos indígenas, das organizações de apoio aos povos indígenas, da sociedade brasileira em geral, para tentar reverter esse quadro extremamente negativo que a gente viu aí sendo negligenciado durante esses anos, que a gente viu passar aí um completo atropelo em relação aos povos indígenas. Quando nós conversamos com a Joênia, ainda não tinha vindo à tona as imagens de toda a violência que tem acontecido com os povos Yanomamis, como a Jurema bem pontuou no bloco passado. Mas, Fernanda, eu queria saber de você qual o seu sentimento diante dessa situação que está sendo vivida pelos Yanomamis e por outros povos indígenas ali da região, de violência, exposição ao mercúrio, fome. Qual o seu sentimento? Não pode ser menos do que de indignação. Olhar para uma situação que chega a esse caos, a esse limite, olhar as cenas e ver que tudo isso foi feito para atender interesse de, com certeza, e aí eu não estou dentro das investigações, mas 2 ou 3 famílias que estão ali se beneficiando de um esquema da exploração, até mesmo daqueles que estão lá, porque prejudica os indígenas, prejudica a população local, prejudica aquele que vai lá trabalhar, que também pode ser um explorado de alguém que está, enfim, capitalizando isso num nível global. E aí a gente olha para isso e vê o que foi necessário. Quer dizer, de um lado a gente tem indignação, de outro lado a gente vê, como a Jurema falou, uma grande mobilização do governo federal que mostrou
realmente a integração dos ministérios. A gente viu o Ministério da Igualdade Racial, a gente viu o Ministério dos Direitos Humanos, a gente viu o Ministério dos Povos Indígenas, a gente viu a Casa Civil, a gente viu o Ministério da Fazenda, trabalhando, o Ministério da Justiça, trabalhando ali, ainda trabalhando diuturnamente para tentar resolver uma questão que se tornou complexa por uma inação do Estado de anos e talvez até de uma permissibilidade do Estado para que aqueles povos fossem sacrificados daquela forma. Em nome do desenvolvimento. Nada sustentável, nada inclusivo. Quer dizer, que desenvolvimento é esse? É um desenvolvimento que não nos atende. Ele não nos atende. Ele não é algo que a gente possa imaginar que longo prazo vai trazer um bom resultado. Quer dizer, a gente polui, a gente mata, para atender quem? A gente não distribui renda, nada ali. E a gente continua ensinando as nossas crianças na escola que quem descobriu o Brasil foi um português, sem considerar que, na verdade, os verdadeiros donos dessa terra são os povos indígenas, né? Jurema, recentemente a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, se encontrou com John Kerry, que é um assessor especial do governo dos Estados Unidos, e ele fez uma promessa de investir no Fundo Amazonas. Já outros países que não investiam há muito tempo já declararam a partir de agora um investimento. Lula também esteve com o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e também houve essa promessa. A gente vê um momento em que o mundo começa a acreditar novamente na possibilidade de proteção do território e das pessoas que vivem ali na Amazônia? Olha, o mundo nunca deixou de apostar nisso. Não é? Eu sou da Anistia Internacional, uma organização global, e sei que o mundo sempre esteve muito interessado em apostar na saúde do planeta e a saúde dos povos que vivem neles, particularmente os povos indígenas e os povos indígenas da Amazônia, que é conhecido do mundo inteiro os desafios que enfrentam, né? Eu acho que o momento agora é, sim, né, as altas autoridades do Brasil negociar com altas autoridades do mundo, né, para essa força-tarefa coletiva de investimentos, de recursos financeiros e também de inteligência, para resolver essa situação, fazer cessar imediatamente o genocídio, fazer cessar a destruição da floresta e tomar uma atitude em favor da vida no planeta, né? Mas é importante também para lembrar que as altas autoridades do mundo têm que fazer seu papel, mas nós também. É problema meu, de todo mundo, se há um genocídio nesse momento acontecendo aqui perto, né? É aqui. Os povos Yanomami estão aqui. É problema meu. A gente na Anistia diz que a Anistia leva os direitos humanos para o lado pessoal. Todo mundo precisa levar para o lado pessoal, porque é pessoal. Precisa se envolver. É pessoal. É um genocídio que está acontecendo, é uma riqueza do planeta, é a vida do planeta que está sendo extinta. Em relação aos Yanomamis, em relação à floresta e todos os seres que habitam lá. Os seres que a gente enxerga, né? Os animais maiores, mais os fungos, as bactérias, tudo que está lá, montanhas, tem direito de viver lá. Então é problema meu. Meu quer dizer de todo mundo. Então, a gente precisa formar essa grande coalizão pelo futuro, né? Pela vida agora e pelo futuro. Quando a gente sair daqui, quando a nossa vida acabar, é preciso que a vida continue. Essa é a história da vida, né? É passar o bastão adiante. E a nossa geração está envolvida justo no contrário, está permitindo que se faça o contrário, que esse bastão seja destruído, como a gente está vendo com os Yanomamis, as crianças Yanomamis. E a nossa responsabilidade também atuar nessa direção. E o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima é o novo nome da pasta que volta a ser chefiada pela ministra Marina Silva, quase 15 anos depois. A adequação do nome representa o propósito da nova gestão frente à preservação da natureza, com desenvolvimento sustentável, e muitas das ações têm caráter de urgência. Nós já temos uma série de medidas que foram tomadas fortalecendo as ações de combate ao desmatamento com o PPCDAM, fortalecendo a questão da retomada da proteção aos povos indígenas, criando inclusive o Ministério dos Povos Indígenas, fortalecendo a agenda de combate ao garimpo e retomando o controle e a participação da sociedade, estabelecendo o CONAMA. Já foi feito o decreto em relação à valorização social e econômica dos catadores, onde os catadores serão
beneficiados não só pelo trabalho que prestam coletando o material, mas pelo serviço socioambiental que eles fazem em benefício do Estado, como agentes ambientais. Então, tudo isso já é a retomada. E agora nós já estamos vivendo sobre os efeitos da mudança do clima. Por isso que agora, além de mitigar as ações, nós vamos ter que nos adaptar. Essa realidade não vai mais mudar. A situação de termos chuvas torrenciais, como aconteceu em São Sebastião, que em algumas horas choveu o que era para chover em 2 meses, ou secas que estão de forma causticante atacando o Rio Grande do Sul, isso vai permanecer. O que nós temos é que nos adaptar e criar um programa em 2 trilhos, agir de forma emergencial para prevenir que as pessoas percam suas vidas e agir de forma estruturante para prevenir, né, que aquela cidade ou aquela região viva de forma tão dramática as consequências da mudança do clima. E aí é você ter orçamentos que são permanentes, aí, em alguns casos, fazer atividades, obras de encosta, fazer remoção de população em algumas situações de alto risco, criar novos protocolos, novos planos diretor. Já são 11 ministérios que estão lidando com o tema do clima, do desenvolvimento sustentável, e o presidente Lula, ele o tempo todo nos orientando de que clima é prioridade em alto nível, chegar ao desmatamento zero, né? Fazer a desintrusão das terras indígenas e que o Brasil volte ao lugar que ele ocupou, né, no passado, atualizando a agenda ambiental que foi perdida. Então, você tem que olhar para o enfrentamento da mudança climática, olhando também para o racismo ambiental, que tem a ver com a população preta, tem a ver com a população indígena, tem a ver também com a questão do preconceito que existe na sociedade em relação às mulheres de terem um lugar e direito às mesmas oportunidades. A maioria dos mais afetados são mulheres pretas, chefes de família, que vivem em situação de vulnerabilidade. Temos hoje 11 ministros. Nós temos ministros que são pessoas pretas, como temos a primeira ministra indígena, temos aqui já uma mudança significativa. E é assim que a gente vai mudando padrões civilizatórios, combatendo preconceitos. Você combate do ponto de vista legal, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista das ações. Quando você estabelece as cotas, você está colocando em ação aquilo que pode ser apenas o discurso ou apenas a letra fria da lei. Ainda tem muito assunto e muita gente preta tentando promover mudanças na esfera federal. E a gente vai continuar te mostrando isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estação Livre de volta, falando do empretecimento do Executivo Federal e recebendo aqui a Fernanda Santiago e a Jurema Werneck. 2 anos de pandemia e escolas fechadas fizeram estragos irreparáveis na área da educação. E no MEC, a Secretaria de Educação Continuada, a Alfabetização, Diversidade e Inclusão foi recriada a fim de ajudar a viabilizar o pleno acesso à escolarização e também para reduzir as desigualdades educacionais, respeitando as equidades e as diferenças. Os últimos 4 anos foram anos bastante difíceis para a educação brasileira. Você teve no meio uma pandemia, então a reconstrução da CECADI, ela expressa um compromisso, né, de um governo no reconhecimento de que existem padrões estruturais de desigualdade na educação e que, portanto, é preciso a gente ter uma concepção de Estado que tente lidar com essas desigualdades profundas entre grupos, né? Nós já vínhamos de um processo, né, de construção de políticas de inclusão
E políticas de inclusão, elas precisam de tempo de maturação. E nós não tivemos isso. O processo que o Brasil vinha construindo de políticas inclusivas, ela teve um rompimento brusco, né? E esse rompimento brusco, obviamente, em políticas que não estão consolidadas, elas tendem a aumentar as desigualdades. Negros, indígenas, populações do campo, necessidades especiais, enfim, educação escolar bilíngue de surdos. Todos esses grupos, né, precisam, para que essas políticas, que políticas voltadas para esses grupos, elas sejam efetivas, você precisa de sempre trabalhar com a política para que ela se torne madura e sólida o bastante. Os alunos negros, você tem uma desigualdade imensa, né, que chega a 3 anos de aprendizagem entre grupos negros e alunos brancos. Isso aí nós já estamos saindo de uma desigualdade de acesso, a gente está chegando num segundo nível de desigualdade, que é a desigualdade de aprendizagem. Ou seja, o aluno, no caso do aluno negro, ele entra na escola, ele tem a matrícula garantida, ele permanece, mas ele não aprende, né? Faltam políticas sérias para que essa permanência do aluno na sala de aula ela seja transformada em aprendizagem. O que nós estamos tentando, desenhando aqui na SECADI em relação a essas desigualdades é realmente criar uma agenda de combate à desigualdade, mas a partir de uma estratégia coordenada de equidade. O que eu acho que a gente precisa fazer é conversar com todo mundo, obviamente sem abrir mão disso que nós acreditamos que é a construção de formas de reduzir desigualdades educacionais. Está muito claro aqui para nós, a gente vai trabalhar para fortalecer a equidade no sistema educacional. Graças a Deus, as portas de Brasília, dos ministérios, estão abrindo para nós. O compromisso nosso do MEC, da SECADI, né, do presidente, é com direito à educação. E, obviamente, a gente vai dialogar com o Congresso nesse sentido. Eu tenho certeza que vai ser priorizado aquilo que é mais importante para os nossos estudantes. Fernanda, Jurema, o nosso programa está terminando, mas antes da gente finalizar, eu gostaria muito de saber quais são as expectativas de vocês com relação aos próximos 4 anos, considerando essa diversidade presente nessa formação do Executivo Federal. Olha, eu só posso pensar que a gente vai fazer um governo que será um governo cujo resultado será mais inclusivo. Que no final a gente vai olhar e falar, olha, realmente temos hoje pessoas diferentes, pessoas diversas nas escolas, nas universidades, no próprio serviço público. Eu entendo que a falta de representatividade ainda é um problema, mas é realmente algo que conduz para menor visibilidade dos problemas que a gente precisa atingir das populações minorizadas. E quando a gente olha para um governo que se preocupa com uma composição mais representativa, o que eu espero é que no final da linha a gente possa sim fazer a nossa entrega, que são as políticas públicas, de uma forma mais inclusiva. Jurema? Olha, eu acho que serão 4 anos de muito trabalho, muitos desafios, não é? Eu espero que esse trabalho, esses desafios, levem a mudanças estruturais mesmo, não é? Assim, é claro que o governo tem limites de onde agir, mas a gente não pode fazer políticas que terminem né? Que depois que muda o governo desapareçam, porque a gente já teve essa experiência agora e a tragédia que a gente viveu, a gente espera que não se repita. E eu espero também que esse ímpeto de respeito à diversidade e à participação se amplie e se estenda, não é? A gente acabou de passar pelo Carnaval e eu gosto de citar uma estrofe do samba da Beija-Flor. É a rua pela vida, é a vida do irmão. A rua está disposta a continuar lutando. A rua trouxe esse governo até aqui. A rua está disposta e se oferecendo a continuar lutando. Então, eu espero isso. Mais inclusão, mais participação de todo mundo, para que o governo possa se mover na direção da mudança que a gente necessita.
Eu quero agradecer a vocês, muito obrigada por essa conversa tão valiosa. E a gente aqui do Estação Livre está na torcida para que a presença de pessoas negras nos postos de tomada de decisão do país seja, sim, um novo caminho para que as pautas que a gente sempre discute aqui no programa possam ser tratadas com mais respeito, com mais atenção. Você aí de casa já sabe, acompanha a gente através das redes sociais, reveja o nosso conteúdo, diga o que você quer ouvir ou quem você quer ver aqui no programa. Eu volto semana que vem. Até lá! Precisa de igualdade.